Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Larissa, esse é o podcast Filme da Semana. No episódio de hoje eu vou falar de livro. Pois é, eu sei que é um tipo de episódio que não costuma rir tão bem quanto quando eu falo de filme, até porque o podcast se chama Filme da Semana, né? Mas eu gosto de falar de livro de vez em quando. Eu terminei recentemente uma leitura que aí eu acumulei 3 livros. Eu acho que é um volume bom pra falar aqui com vocês. E também porque agora estamos entrando em novembro, estamos em ritmo de fim de ano, não sei vocês. Porque assim, hoje é dia 1º de novembro. Tô gravando esse episódio com um pouco de antecedência. Ainda é outubro, mas ele vai ao ar dia 1º de novembro. Depois, semana que vem, vai ter o episódio de assistidos de outubro, que eu ainda não gravei, porque, né, como disse, eu ainda estou no passado pra vocês, o mês não acabou. Ainda tem alguns dias aí que eu posso assistir filmes. E aí, nessa altura, eu já imagino que eu vou estar começando a planejar os conteúdos de fim de ano, de retrospectiva e tal. Eu adoro fazer conteúdo de retrospectiva, então eu já vou estar pensando nisso. E aí tem poucos episódios, aí já vai ter o episódio de assistir de novembro, no começo de dezembro, e aí já é Natal. Então, agora que eu tinha 3 livros aqui lidos, eu falei, deixa eu fazer essa atualização de leituras, daí eu só faço no ano que vem. Então, provavelmente essa é a última de 2025. Eu ainda tenho 4 livros que eu quero terminar de ler até o final do ano, que são 4 leituras assim que estão... Algumas estão acontecendo, outras eu vou ter que ler por questão de clube de livro e tal, e algumas por questão de orgulho próprio. Então eu tenho aí uns 60, 70 dias para finalizar esses 4 livros, eu acho que é um prazo ok. Mas eu não acho que vou terminar eles tão logo, então eu resolvi fazer agora esse episódio de assistidos. Nossa, falei demais, né? Os 3 últimos livros que eu li, eles são bem diferentes entre si. São 3 escritos por homens, não li nenhuma mulher recentemente. E cada um é de um país diferente. E todos são dramas. Não vou falar que cada um é de um gênero diferente. Todos eles são dramas. Mas eles têm abordagens diferentes sobre assuntos completamente diferentes. Então, eu ando lendo coisas diferentes, pelo menos isso. E cada um é de um país. Não sei se eu já falei isso. Eu vou falar desses livros na ordem que eu li eles, mas daí isso significa que eu vou começar pelo meu favorito dessa leva e um dos meus favoritos do ano. Todos esses livros eu li com o clube do livro que eu tenho com minhas amigas, então foi bem legal, porque assim, não li sozinha. E querendo ou não, a gente discutir sobre ele, a gente acaba pesquisando uma coisa ou outra, a gente troca umas informações. Tem coisas que acrescentam e tem livros que acabam melhorando com esse contexto. Não é o caso do primeiro que eu vou falar. Ele, enquanto eu já tava lendo, eu tava adorando. Mas em questão com o segundo, principalmente, isso vai ter relação. Mas vamos uma coisa por vez. O primeiro livro que eu vou falar aqui hoje pra vocês é Gabriela Cravo Canela, do Jorge Amado. Um livro que foi publicado nos anos 50, mas ele se passa na década de 20 ou 30, se não me engano. Eu tinha um pouco de medo desse livro, porque eu conheço as adaptações, nunca assisti, mas eu tô ligado na figura da Gabriela enquanto essa personagem muito sensual. Então eu estava um pouquinho com medo, né, de ler um livro dos anos 50 escrito por um homem. Mas eu fui muito surpreendida, porque a Gabriela, por mais que ela seja extremamente sensual, ela tem uma personalidade, ela tem desejos, ela é uma personagem muito, muito curiosa. Mas o livro não é só sobre isso. Apesar que na sinopse vende como um romance, o livro na verdade é uma crônica sobre uma cidade, sobre Ilhéus, que é uma cidade lá na Bahia, uma das cidades onde o Jorge Amado viveu, e fala muito sobre mudança. Porque assim, né, a cidade começou com os coronéis indo lá e conquistando terra, matando muita gente e plantando cacau. E aí, com isso, começou a ter uma cidade em volta disso, né? Os coronéis, o livro até brinca que os coronéis não eram coronéis de verdade, eles eram uns jagunços que foram pra lá e com um pouco de sorte, um pouco de força, conseguiram a terra, conseguiram plantar cacau e conseguiram fazer dinheiro com isso. E aí se desenvolveu uma cidade em volta e uma sociedade bem assim tradicional, com algumas famílias tendo a maioria das terras, as outras pessoas trabalhando para eles ou trabalhando em coisas que sustentam a cidade, né? O cara do bar, o cara da papelaria, enfim. Até que chega um personagem meio que para mudar essa situação, que é o Mundinho. Ele também, assim, ele tem esse ar de empresário, de self-made man, mas ele é um herdeiro de uma família muito rica do Rio de Janeiro. Os irmãos dele são deputados, são políticos, assim, bem poderosos, mas ele não queria ficar na sombra dos irmãos mais velhos, ele não queria
continuar tocando os negócios da família, ele queria fazer uma carreira pra ele. Então ele foi pra um lugar afastado, né, pro Nordeste, que era quase como o faroeste norte-americano. Esse livro tem um pouco de vibe de faroeste nas coisas dos coronéis e tal. Então o Mundinho vai lá pra Ilhéus e ele começa a investir na cidade. Faz uma praça aqui, traz um cinema, e uma coisinha aqui, uma coisinha ali, né? Começa a dar uma melhorada na cidade, começa a se tornar uma pessoa querida, uma pessoa vista como progresso, né? Como o agente do progresso. E os coronéis se sentem um pouco ameaçados pela presença deles, porque eles veem o Mundinho como uma pessoa que vai acabar com o modo que eles vivem, né, com as novidades. Eles querem manter o status quo é as coisas do jeito que são. E a gente tem o nosso protagonista, que é o Nassib, que ele é o dono de um bar, um dos principais bares, onde vão os poderosos, eles vão lá fazer negócios e conversar. É um grande roteador de fofoca, esse bar, e ele tá lá. O livro começa num dia onde acontece 4 coisas marcantes. Começa com um dos coronéis, tem vários coronéis. É um problema guardar quem é quem entre os coronéis, mas um desses coronéis, ele chega em casa mais cedo, pega a mulher dele muito mais nova, na cama com o dentista da cidade, que é da idade dela. Aí, o que ele faz? Ele pega a arma dele e mata os dois. Essa é a primeira cena do livro. E aí isso reverbera muito na cidade, porque era uma coisa normal se o marido descobrir que a mulher estava traindo, matar a mulher e também o amante, né? Se ele tivesse sorte. Isso era normal, isso era aceito, isso era visto como de bom tom, né? Porque o homem se impôs. Então isso acontece, começa o burburinho e aí começa um pouco a parte da mudança, porque algumas pessoas não acham assim tão de bom tom assim ele matar a esposa, acham que é uma coisa bárbara, uma coisa antiga, que os tempos mudaram e hoje não pode mais ser assim. Então já começa a ter esse burburinho na cidade, o pessoal fica meio triste porque eles gostavam do dentista, era um cara que veio de fora e tal, e agora eles iam ter que ir no outro dentista, que eu acho fantástico, que uma cidade tão pequena tem 2 dentistas. O livro tem muitas anedotas, assim, ele constrói um ecossistema de personagens muito interessante, porque por mais que seja uma cidade pequena, tem muita gente morando lá, e ele traça alguns perfis muito curiosos, assim, dos personagens. Não entra em detalhes com ninguém, mas conta alguns pedaços, algumas anedotas mesmo de cada um deles, que é quase como se fosse uma novela que tivesse vários núcleos e os personagens peculiares, alguns que tem pouquíssimo tempo de tela, mas quando aparece brilha, sabe? Que nem a vizinha do Nassib, que ela é uma viúva, que ela é espírita, então ela faz um monte de coisa, e mesa branca, ela é toda meio esotérica, e ela sempre faz uns comentários muito pontuais, assim, sobre o que tá acontecendo, que é meio engraçado. Mas enfim, tem esse rolê com o coronel, ao mesmo tempo que tá chegando um navio, Ilhéus é uma cidade portuária, tá chegando um navio com alguns personagens, entre eles o Mundinho, que tá voltando, trazendo consigo um engenheiro que vai começar a fazer as obras no porto da cidade. A cidade tem um porto muito pequeno, só para chegar esses barcos mesmo, mas que não consegue escoar a produção de cacau da cidade. Eles precisam mandar o cacau para Salvador, eu acho. Eles falam para Bahia, mas eu acho que quer dizer Salvador. Então, o Mundinho quer revitalizar o porto, deixar um espaço maior que consiga trazer embarcações maiores, porque assim ele consegue escoar a produção ali mesmo, não precisa ter esse gasto de levar tudo para Salvador, para daí, né, exportar. Então, é uma grande mudança. Essa reforma do porto é um rolê que vai mudar a cidade inteira. Então, esse navio está chegando... Tem outros personagens, tem outras coisas também que envolvem esse navio. E aí também tem a história do Nassib, porque ele acorda, ele tem esse bar. E não é apenas um bar, ele também oferece comida nesse bar, porque ele tem uma cozinheira que faz uns salgados maravilhosos. E o pessoal gosta de ir no bar do Nassib justamente por isso, porque eles, além de beber, eles também comem, que parece que não era uma coisa muito comum na época, que os outros bares não tinham. E aí o Nassib tá muito feliz, muito próspero. O Nassib, ele é um imigrante libanês, se não me engano. Só que ele conta que ele não tem memória nenhuma do país natal. Ele veio criança com os pais dele, inclusive forjaram uma certidão de nascimento dele brasileira para facilitar um pouco a vida dele.
mas o pessoal chama ele de tudo quanto é nome, de turco, de árabe. Ele não curte muito, mas o que ele vai fazer? Ele é uma pessoa boa praça ali que tá no bar e sempre ouvindo as coisas, e ele se sente muito importante porque várias decisões são tomadas no bar dele, ele se sente incluído, assim. Ele é uma pessoa querida e respeitada pelos outros também. Então ele acorda um belo dia e a cozinheira dele fala que está indo embora. Que assim, ela é uma mulher já idosa, que tem um filho que mora em outra cidade. Parece que já várias vezes ela falou: ai, eu vou embora, eu vou morar com meu filho, eu tô cansada disso, quero me aposentar. E o Nassib ficava: ai, deixa disso. E até que parece que um dia ela realmente pegou as coisas dela e foi embora. Aí o Nassib fica triste, assim, ele paga ela, ele fica, nossa, né, ele fica triste porque ele gosta dela, gosta do trabalho dela, mas ele também fica desesperado porque ele precisa que alguém cozinhe pro bar dele, e no dia seguinte tem um jantar super importante que ele tá oferecendo pra nata da sociedade, por causa do mundinho chegando, e aí quem que vai organizar esse banquete? Ele tá desesperado. Então ele começa a andar a cidade inteira procurando uma cozinheira. E é assim que a gente vai entendendo como que funciona a cidade, com o Nassib indo de um canto pro outro, e ele falando: fui em tal lugar, fui em outro lugar, ele vai na rua principal, ele vai no bairro mais rico, ele vai no bairro mais pobre, ele sobe um morro, ele vai aqui, vai ali, e você vai entendendo como que essa cidade funciona, quem são os personagens principais, que ele vai falando com um, vai falando com o outro. Ah, eu ouvi falar que tem uma mulher que cozinha lá em tal lugar, ele vai lá, a mulher morreu, e ninguém ficou sabendo. Então ele está desesperado, porque ele precisa de uma cozinheira, e ele também tá desesperado porque ele tá percebendo que tá acontecendo muita coisa na cidade e ele não tá podendo participar porque ele tá procurando a cozinheira, então ele não consegue chegar e abrir o bar pra ouvir as pessoas conversando, e isso tá, assim, comendo ele por dentro, porque ele gosta de estar no meio do fervo. E aí a quarta coisa que acontece nesse dia é que chega um grupo de retirantes, parece que era uma coisa comum, assim, o pessoal mais do sertão, mais do interior, vir para as áreas litorâneas em busca de emprego, em busca de oportunidade, fugindo da seca. E aí chega esse grupo de retirantes e tem uma coisa, assim, dessa cidade, eu não sei se era uma coisa de vários lugares e tal, mas que tinha o lugar que era o mercado de escravos, que aí com a abolição da escravatura, né, não tinha mais escravos, mas mesmo assim, tinham várias outras pessoas em situações praticamente análogas, né. E aí quando os retirantes chegavam, eles vão pra esse lugar, e aí a notícia corre a cidade, que chegou um grupo de retirantes, e quem tá precisando de mão de obra, de trabalhador pra roça, pra trabalhos braçais diversos, vai lá, dá uma olhada no pessoal e escolhe quem acha que é apto, assim, quase como um mercado de escravos, né? E aí o Nassib tá procurando, né? E aí alguém fala: chegou um pessoal retirante, vai lá dar uma olhada. Aí ele fica um pouco cético, assim, e lá nesse grupo de retirantes está Gabriela. Quando ela chega, ela tá toda suja da estrada, eles ficaram dias viajando, cheia de poeira, o cabelo todo coisado. E aí a Nassib olha pra ela e fala: nossa, sei lá, né, se... Ele tem um pouco de preconceito com ela, mas aí ela fala que sabe cozinhar e tal. Ela se comunica de um jeito muito infantil, mas aí o livro, ele meio que explica por que ela é do jeito que é, porque é uma coisa que eu tinha um pouco de medo e no começo eu fiquei meio assim, porque ela é uma mulher, ela tem corpo de mulher, mas ela se comporta como uma criança em alguns momentos, porque eu acho que ela é muito nova, eu acho que ela nem é maior de idade, ou acabou de ser maior de idade também, coisas confusas da época, mas ela precisou amadurecer muito cedo, ela precisou começar a trabalhar muito cedo, ela não teve tempo de ser criança, e então a vontade dela é ser livre. Tanto que é um exercício em alguns momentos do livro, ela tem a liberdade dela cerceada de vários jeitos, ela não é trancada em nenhum lugar. Não botam ela em cárcere privado, mas a liberdade metafórica dela, por assim dizer, é impedida, né? E aí ela vai murchando. E é curioso de ver. Ela é uma personagem muito complexa e a gente não pode ficar avaliando muito com os olhos e com a mentalidade do século XXI, porque, né, algumas coisas são um pouquinho problemáticas, sim, mas eu acho que ela é uma personagem muito interessante. Aí o Nassib leva ela pra casa, e aí quando ela chega, ela toma um banho, ela se troca, ela se perfuma, e aí de repente tem essa mulher maravilhosa, ele fica tipo, nossa, eu levei pra casa um bichinho do mato, né? Ele escreve com termos, assim, bem pejorativos, né, como o estado dela quando eles se encontraram, e aí foi tomar um banho que virou uma nova pessoa. Eventualmente eles têm um romance.
É meio que uma das coisas mais vendáveis, assim, do livro é que é o romance entre eles. E a parte que eu menos gosto, eu vou ser bem sincera, eu não gosto desse romance, eu não acho que o Nassib faz bem pra ela, mas também eu não acho que ele faz super mal. É que tem vários outros relacionamentos muito piores nesse livro, né? E você coloca as coisas em perspectiva. Tipo, o Kuronak matou a esposa na primeira página, né? Mas, enfim, Gabriela é uma personagem fascinante. O Nassib, ele é um bom personagem secundário. Ele é um ótimo, assim, personagem que você vai lá, passa no Gigabyte, tomar um suco, conversa um pouquinho com ele e vai embora, porque é meio que isso que ele é. Mas enfim, o livro vai acompanhar acho que um ano, acho que ele se passa todo ao longo de um ano. Esse primeiro dia ocupa as primeiras 100 páginas. A Gabriela vai demorar um bocado pra aparecer, porque ela só aparece no final desse dia, quando, né, o Nassib vai lá no mercado, que é realmente o fim do dia mesmo. Só que aí ela vira uma pessoa muito central. E é um ano de muitas mudanças, várias coisas acontecem. E a figura da Gabriela também é uma disrupção, assim, nessa sociedade. E é muito interessante. Como eu falei, esse livro tem um elenco de personagens muito legais. O cara da papelaria, ele aparece muito pouco, mas toda vez que ele aparece, ele faz um comentário muito certeiro sobre o que tá acontecendo. Então eu adorei ele. Tem uma filha de um coronel também, que ela é meio rebelde e eventualmente ela foge de casa e, tipo, faz a vida dela em São Paulo. Ela é ótima. Tem várias coisas. Tem os bordéis. É incrível como uma cidade tão pequena tem, acho que 3 bordéis. Meio que pra cada grupo social, assim, um bordel mais top, que é onde os coronel vão. Um, assim, mais ou menos, que é onde o Nassib vai. E um outro que é pros trabalhadores mesmo, braçais. Enfim, bem interessante, gostei bastante. É um livro que ele não é muito comprido, ele tem 340 páginas, se não me engano, mas ele não é um livro rápido de ler. E não é porque ele é difícil, não é porque ele é denso, mas parece que cada parágrafo tem tanta coisa e tanta informação, porque tem histórias inteiras que ele conta em uma página. Ele encontra o personagem, ele abre um parênteses sobre a vida daquele personagem e vai contar muita coisa, e quando você vê foi só uma página que passou. Então eu acho que é essa sensação de ele falar muita coisa em um espaço curto de tempo, né, de espaço mesmo, e não ser uma coisa que é cansativa, que é maçante, que é difícil, mas que você não consegue ler 15, 20 páginas tranquilamente. Você lê umas 10 páginas e fala, nossa, eu já li aconteceu muita coisa nessas 10 páginas, vou parar um pouquinho. E aí quando você vê, você tá lendo devagarinho, porque é muitas coisas acontecendo o tempo todo. Então assim, também não dá pra reclamar que é um livro que não acontece nada, porque o tempo todo tá acontecendo alguma coisinha. E eu tô falando muito tempo sobre o livro, eu tô vendo o bruto desse episódio, mas eu prometo que eu não vou falar tanto assim dos outros quanto eu falei desse, porque foi o meu favorito e ele tem muita coisa. Essa coisa de novela mesmo me marcou muito, tanto que eu fiquei curiosa para assistir a adaptação, porque ele tem muito material base que pode ser expandido, mesmo que quando ele foi lançado não tinha esse negócio de novela. Eu acho que a TV Tupi tava engatinhando ainda nos anos 50. A TV no Brasil como um todo era uma coisa extremamente nichada e de elite nessa época, né? Só foi se popularizar alguns anos depois, mais ou menos ainda, né? O Jorge Amado é publicado aqui no Brasil, né? O país dele, pela Companhia das Letras. E estou muito curiosa para ler outras obras dele. O outro livro que eu li, também uma leitura de clube do livro, e que isso ajudou muito eu gostar mais do livro do que se eu tivesse lido sozinha, que é A Mulher que Chora. É um livro do escritor chinês Su Tong. Ele foi publicado inicialmente, acho que em 2006. Aqui no Brasil, a primeira edição é de 2010. E ele é uma novelização de uma lenda chinesa, né? Parece que o autor, ele pegou várias versões de algumas lendas ali sobre um evento específico da muralha e fez um livro. Esse livro ele tem um tom assim de fábula, de contos de fada, de coisas acontecendo que você fica, nossa, mas tudo é meio que pra protagonista aprender uma lição e fazer a missão dela, ao mesmo tempo que é difícil de ler porque é diferente. Muita coisa que eu li de literatura asiática, ela é bem diferente do que a gente está acostumado, não só por causa da barreira da língua, barreira cultural também, mas o jeito de contar. É um livro muito curto, ele tem 250 páginas,
mas também é um livro que te consome um pouco. Ele tem uma atmosfera ali, ele tem uma construção de ambiente, ele vai e não necessariamente as coisas vão acontecendo. Eu lembro que eu li a primeira metade dele achando um saco, porque assim acontecia, mas demorava pra acontecer e eu não tava entendendo direito. Tem muita coisa assim que aparecia uma coisa e uma situação e eu ficava, tá. Isso com certeza tem um significado maior do que eu tô captando, mas eu não tô entendendo. Eu não sei se eu tenho contexto, também tem muitas coisas culturais, muitas coisas de símbolo que é muito diferente. Então, assim, eu sacava algumas coisas. Aí no meio dele ele tem um surto, assim, um negócio maluco que acontece que eu fiquei, agora vai. E não foi muito. mas ok. Mas assim, esse livro, depois que eu terminei de ler ele, eu fiquei muito orgulhosa de mim mesma, eu fiquei feliz de ter lido, eu fiquei feliz de ter discutido com minhas amigas, de ter lido com elas, que se eu tivesse lido sozinha talvez eu não teria nem terminado. E aí a gente teve umas conclusões interessantes, a gente pesquisou algumas coisas e que melhorou muito o livro pra gente. Mas mesmo assim, pra mim, é um livro que só vale a pena ler se você tem muito contexto da China, da história chinesa, de lendas chinesas, de coisas que fazem sentido no folclore de lá. Se você tem interesse nesses assuntos e um pouco de conhecimento base, mas assim, fazer dever de casa. A história é sobre uma mulher que ela mora numa aldeia e ela é casada. E ela tem a vida dela lá, até que um dia o marido dela some. E aí ela pergunta daqui, pergunta de lá. Tem um pessoal que meio que foi convocado para a construção da muralha. Porque a muralha da China foi meio que construída com um trabalho não escravo, mas forçado, assim. Então ela fica preocupada porque o inverno tá chegando e o marido dela foi embora com a roupa do corpo e ela precisa levar um casaco para ele, porque vai ficar frio. Então ela pega, faz uma trouxinha dela, vende as coisas dela, compra um casaco e fala: eu vou pro norte pra encontrar com meu marido e entregar o casaco. E aí, essa jornada, todo tipo de desgraça acontece com essa mulher. Várias coisas vão acontecendo. Ela encontra um sapo que ela acha que é uma velha que morava ali perto, que ela era meio maluca e tava procurando o filho dela. E aí ela começa a viajar com esse sapo, começa a agir como se esse sapo fosse um tipo de amuleto de sorte barra alguém que vai mostrar o caminho pra ela. E aí ela encontra várias provações, assim, de pessoas que falam pra ela voltar pra trás, pessoas que não ajudam ela, pessoas que ativamente atrapalham ela. Então é nesse esquema de ela vai num lugar, acontece uma coisa, mas ela continua mesmo assim, aí ela vai pra um outro lugar, onde acontecem umas outras coisas, e ela dá um jeito, e ela continua, então tem esse caráter episódico, assim, como se fosse uma fábula. Ela encontra várias provações e mesmo assim ela consegue continuar a missão dela, né? Então essa é a vibe. Teve vários momentos assim que o livro ele entra numa vibe de reflexão e de contemplação que eu imaginei muito como se fosse uma animação do Estúdio Ghibli, principalmente porque os filmes do Estúdio Ghibli eles têm muitos esses momentos onde o filme para você descansar, para você curtir a paisagem, para você ver aquele café da manhã sendo feito, aquele momento onde nada tá acontecendo de fato, mas do fato de você parar e de você olhar o mundo e você olhar aqueles personagens também te faz ficar feliz de estar ali naquele mundo. A história aqui da mulher que chora é bem mais dura, mas ela tem vários momentos, assim, também de olhar à volta e de ver o mundo. Esse rolê da mulher que chora é porque as mulheres, elas não choravam mais, mas aí a protagonista chora, e aí tem várias coisinhas. Mas, no geral, é isso. Foi um livro que, depois que eu terminei de ler, eu fiquei feliz de ter lido. Mas é um livro que não é fácil, que não é para qualquer um, precisa de um pouquinho de pesquisa, precisa de um pouquinho de conceito. Para quem quiser ler, o livro é publicado aqui no Brasil pela Companhia das Letras. O último livro que eu vou falar aqui, que é o que eu terminei mais recentemente, terminei no último fim de semana, é o Colibri, do Sandro Veronese. É um livro italiano, um autor italiano, a história se passa na Itália. Eu estava com expectativas, porque depois que eu tava lendo, eu percebi que eu já tinha assistido o filme,
que foi adaptado, que eu peguei esse filme em alguma cabine, quando eu tava começando a pegar cabine de imprensa, assim. O filme eu gostei médio, eu gosto mais do livro, mas o livro também é... Vamos lá. Esse livro, ele ganhou o prêmio Stega, que é o Jabuti da Itália, é um dos maiores prêmios de literatura que tem lá. E o Sandro Veronese, ele é um dos poucos autores que venceram esse prêmio 2 vezes. O Colibri foi a segunda vitória dele. É um livro recente, eu acho que é de 2019, 2020, chegou pouco tempo depois aqui no Brasil. E ele conta uma história de um cara que ele, quando ele era criança, ele era muito pequenininho, né? Ele demorou pra crescer, então a mãe dele apelidou ele de Colibri, porque ele é pequenininho, né? Colibri é um beija-flor. Só que aí, ao longo da vida dele, acontecem várias coisas que a metáfora com o beija-flor, ela se expande de algumas maneiras, não só por causa do tamanho dele. Mas o livro deixa bem claro, não é coisa muito no ar, não. Se o livro não falasse tão claramente, talvez eu não pegasse de cara, mas ao mesmo tempo ele falou tão claramente que não tem como você perder essa mensagem, mas enfim. Esse vai ser um desses livros que acompanha um personagem ao longo da vida toda dele. Ele nasceu em 59. E o livro vai acompanhar até o final da vida dele. Não é spoiler, eu acho, falar que ele acaba desse jeito, porque tudo indica que ele vai acabar desse jeito. Só que eu acho que o grande trunfo desse livro é ele não ser contado em ordem cronológica. Ele começa com um acontecimento desse cara já adulto, um diálogo muito bom, que tem capítulos que se alternam entre conversas e capítulos em terceira pessoa de um narrador contando a história. Ele conta no ponto de vista de quem tá no futuro e de quem já sabe as consequências daquilo lá, então ele joga um pouco, ele brinca um pouco, tipo, esse acontecimento foi bem trágico e bem triste, mas não se compara com o que aconteceu com ele nos anos 80. Então você já fica tipo, aconteceu alguma outra coisa. Vários momentos do livro você fica se preparando para algumas coisas maiores que vão acontecer e que são, assim, provocadas pelo narrador em outros momentos. Enquanto que tem alguns capítulos que são cartas, que são e-mails, né? A comunicação ela vai evoluindo ao longo do tempo, tem chamadas telefônicas, então é um capítulo todo de diálogo entre os dois personagens, e não fica falando quem falou o quê, só tem travessão, travessão, travessão. Você sabe que são 2 pessoas falando, então você vai sabendo quem tá falando. Trocas de mensagem também tem, e isso se alterna com capítulos mais longos, com pedaços específicos de história. O capítulo tem um título e tem um ano, ou alguns anos, que vai ser quando se passa aquilo que está sendo contado ali. Então eu acho que essa narrativa não linear deixa o livro bem mais interessante do que se ele fosse uma coisa com começo, meio e fim. Porque num primeiro momento você fica como se você tivesse um quebra-cabeça para montar. Não é difícil, gente, não é difícil perceber o que acontece em cada época. Todos os capítulos têm uma marcação de ano. Então você sabe, sabendo que ele nasceu em 59, você já sabe mais ou menos que idade que ele tem em cada época, se ele já estava casado ou não, se ele já era pai ou não. Você vai percebendo isso, não é tão difícil assim de ir percebendo, mas esse narrador onipresente que ele vai te provocando e te dando dicas de que tem coisa mais vindo e que tem um evento ali que vai ser importante, mas que ele vai contar depois, te deixa curioso, sabe? Te deixa com um gostinho de vou continuar lendo, vou ler mais, eu quero saber o que vai acontecer. E tudo isso deixou a leitura do livro mais gostosa. Foi um livro muito fácil de ler, foi um livro que eu li muito rápido. Toda vez que eu sentava, eu lia 10, 15% sem perceber, assim, sem sentir o tempo passar, e o tempo nem passava tanto. Então, tem essa vantagem, é uma escrita bem gostosa de ler, tem capítulos muito bons, assim, tem passagens muito boas, tem coisas que acontecem que são bem marcantes, e foi assim que eu lembrei que eu tinha assistido o filme, porque eu lembrei de um evento específico que é relativamente no começo, que ele tá indo pegar um avião com um amigo dele, e esse amigo tem um surto, assim, ele começa a falar que o avião vai cair, começa a querer ir embora e querer sair, ele fica, amigo, por favor, se comporte, ele não tá bem, não sei o que tem, aí eles saem do avião, assim, e aí ele fica tipo, mano, o que aconteceu? Por que você surtou daquele jeito? E o amigo dele tá completamente maluco, assim, de um jeito que ele nunca tinha visto. E aí eles vão embora, ele fica meio assim, né, porque frustrou a viagem deles, e aí ele vai pra casa e dorme, no dia seguinte ele acorda
Porque isso aconteceu nos anos 70, né? Não tinha internet. No dia seguinte ele acorda, tá tomando um café, vê a notícia e ele vê que cai um avião. Aí ele vai ver, era o avião que eles estavam pra pegar. E aí ele pensa, caraca, bicho, o maluquinho tava certo. É uma passagem, é um capítulo isso. E eu lembrava disso do filme. Eu lembrava, nossa, eu já vi isso em algum lugar. E aí eu percebi que eu já tinha assistido o filme. Mas eu lembro muito pouco do filme. Eu achei o filme ok, mas não marcante. E o livro também, eu achei um livro ok, mas assim, eu acho que daqui a um ano talvez eu não lembre tanto dele. Mas foi legal de ler, eu gostei de ler. Eu acho que ele se perde um pouco no final, porque ele avança um pouco. Tem um personagem específico que é um grande festival promessas. Quando esse personagem tá neném, começa a vir um negócio de que esse personagem vai ser o cara e o narrador começa a prometer muitas coisas pra gente, porque o narrador tá lá no futuro, o narrador sabe tudo o que vai acontecer. Então ele começa a falar dessa criança, ele começa a falar de todas as coisas boas dessa criança, e aí você fica com muita expectativa de que pessoa essa pessoa vai se tornar. E aí quando tem esse capítulo do desenvolvimento, você fica, nossa, é isso? Sei lá, ele construiu um negócio tão grandioso que enquanto tava lendo eu tava pensando nisso. Falei, nossa, isso aqui tá muito Festival Promessas. Eu não sei se vai ser uma coisa satisfatória. Eu até achava que o livro ia terminar antes, né, de cumprir isso, porque às vezes é melhor você terminar antes, que assim pelo menos você fica com o gostinho da expectativa, com o final aberto pra cada um botar ali o que acha que é. Mas não, o livro foi lá e me contou o que aconteceu e eu não achei lá grandes coisas. Achei meio mais ou menos, principalmente comparado com o que o livro já tinha construído, porque eu acho o começo dele muito bom. Eu tava realmente assim muito, nossa, que livro legal. Tinha alguns momentos que me lembravam um pouco Helena Ferrante, mas do jeito de construir esse ambiente, de construir esses personagens que orbitam em volta do protagonista. Apesar que o protagonista em si eu não gosto tanto, mas aí vem das coisas que o livro critica, entre muitas aspas, nele, né? Ele é uma pessoa que faz muito esforço pra ficar no mesmo lugar sempre. E, enfim, isso pra algumas pessoas pode ser bom, pra algumas pessoas pode não ser tão bom assim. Mas o que eu sinto um pouco dele é que ele toma a frente de várias coisas na família dele, que são coisas que geralmente mulheres tomam à frente de sua família, de ser meio que o pilar que une a família, quando tem uma briga, uma discussão, ser o agente diplomático que vai conversar com as partes, vai tentar fazer as partes se conversarem, que vai cuidar da filha, que vai ser uma pessoa ali sempre pra filha. Então ele é essa pessoa, ele sempre tá conversando com todo mundo e querendo que todo mundo fique de boa. E às vezes eu sinto que ele, tipo, não que ele se acha por isso, mas que ele sente que ele não é valorizado o suficiente por ser essa pessoa. E aí eu fico, tá. Mas no geral, ele é um personagem interessante, mas ele não é um personagem fascinante. E aí eu acho que isso que fica. Eu acho que tudo que acontecia em volta dele era muito mais interessante do que ele. Ao mesmo tempo que ele também tinha ele tem uma questão profunda que ele odeia terapeutas. E ele odeia pessoas que falam que vão em analistas. Que ele fica muito assim, sei lá, ele tem um gatilho com isso. Mas aí todo mundo que ele se relaciona acaba indo fazendo terapia ou indo em analista, fazendo algum tipo de acompanhamento psicológico. E aí ele sempre fica muito assim quando alguém fala, que eu fico, homem, você já pensou talvez ir? Ele é muito contra, mas a ironia é que um dos maiores amigos que ele faz no fim da vida dele, no meio da vida dele, acaba sendo o analista da esposa dele. Que é meio que o que abre o livro. É o analista da esposa dele meio que indo falar com ele um rolê, quebrando um código de ética profissional. Mas é que aconteceu um rolê lá que o analista ficou tipo, mano, peraí, vamos ver se é isso aí mesmo. Ele vai, se conversam. E aí o analista demite a esposa dele. E aí eles acabam ficando amigos, que eles conversam em momentos importantes, assim, da vida do Marco. Toda vez que acontece alguma coisa muito assim, o Marco vai atrás desse cara, mas ele não tá fazendo terapia de jeito nenhum, né? Só tá conversando com o best dele, que por acaso é um analista. Mas enfim, tem várias coisas na figura do Marco que eu fico tipo, tá bom, querido. Mas ele não é um homem ruim, ele não é uma pessoa ruim. Ele é uma pessoa que tá tentando lidar com a vida do melhor jeito possível. Ele tenta ser a melhor versão dele com as pessoas perto dele. Ele tem uma questão de um amor que ele nunca conseguiu realizar, que ele era apaixonado por uma menina. E aí,
quando eles ficam juntos, acontecem umas coisas que eles não conseguem ficar juntos. E ele leva isso pra vida, mesmo depois de anos passando, eles continuam trocando cartas e trocando e-mail e se encontrando às escondidas, porque ele já tá casado, ela também. Mas é uma história toda esquisita e mal desenvolvida, que eu acho que me deixou mais frustrado, porque esse rolê do romance dele com essa mulher, né, que ele é bem mais velho que ela quando eles começam a se relacionar, o que é problemático. Ele tem acho que 22 e ela tem 15, então assim, por mais que eram os anos 70, na época do livro, é uma coisa esquisita. Mas aí, ao longo da vida deles, eles continuam se encontrando com diferentes épocas da idade deles. E que era uma coisa que poderia ser tão melhor do que foi. Então, que é esse sentimento. Tipo, foi um livro legal. Eu gostei de ler. Mas algumas coisas eu queria que fossem diferentes, queria que fossem melhores. E aí, acabou que ficou nisso. Foi legal. Eu recomendo, assim. Não é que nem o livro da Mulher que Chora, que eu falo que precisa de muito contexto. Esse livro não precisa de contexto nenhum. É pegar, abrir e começar a ler. É uma história de uma família italiana, de uma pessoa italiana. Mas você não precisa saber nada muito da Itália. A gente já sabe coisa demais da Itália aqui, né? E eu também achava que esse livro ia ter um pouco mais de ambientação, assim, que as cidades italianas elas iam ser pontos mais marcantes, personagens em si mesmo, até porque a capa desse livro é uma foto de uma praia, porque a casa de praia, eles têm uma casa de praia, eles são ricos, né? A família do Marco é uma família rica. Não é uma família de fortuna geracional, mas é uma família que não falta dinheiro e que eles conseguem fazer tudo que eles querem. Viajar as viagens que eles fazem, ter uma casa na praia, e aí tem essa casa na praia que é meio que palco de coisas pontuais importantes na narrativa. E aí eu achava que ia ter um pouco mais de vibe, de ambientação, e não tem tanto. Tem algumas cenas na praia que elas são bem marcantes, mas é meio que isso. É um livro que tem na capa, assim, falando que venceu o Prêmio Stega. É um livro que eu ouvi falar bem em alguns círculos, então eu tinha uma expectativa um pouco mais alta do que ele acabou entregando. Mas, assim, ele entregou um livro bacana. Foi legal de ler. A parte final é meio cafona. Não compreende muito, não alcança muito as expectativas que eu mesma criei. Mas o problema não é meu. Não fui eu que criei essas expectativas, foi o livro que me induziu a criar essas expectativas. Porque quando eu comecei a ler, eu não tinha expectativa nenhuma. Fora que era vencedor de prêmio e tal. Mas aí, conforme eu fui lendo o livro, ele começou a prometer umas coisas pra mim que ele não entregou. Então a culpa não é tanto das minhas expectativas, mas de coisas que o livro construiu e não entregou. Enfim. O Colibri aqui no Brasil é publicado pela Autêntica. E são 336 páginas que vão passar voando. Nossa, é engraçado até notar que ele é muito parecido de tamanho com Gabriela, mas são dois livros com ritmos de leituras muito diferentes. Eu acho que também porque o Colibri tem capítulos menores e tem muitos capítulos que são diálogo puro, né? Então, querendo ou não, você acaba lendo um pouco mais rápido. Não tem tanta complexidade assim quanto Gabriela, que são blocões de textos gigantescos, parágrafos enormes e muita informação em pouco espaço. Então, curioso notar isso. E são dois livros que eu gostei. Gabriela eu gostei muito mais. Mas o Colibri foi bacana. É um 3 estrelas e meia, assim, é um 6,5, 7. Passou de ano. Mas então, gente, esses foram os livros que eu li nos últimos meses. Não foi muita coisa. Não foram meses que eu li muito. Mas daqui até o final do ano eu tenho 4 livros pra terminar. 4 livros que eu tô com leitura em andamento. Um que eu ainda não comecei a ler, mas é a leitura de novembro do clube. Então, eventualmente, eu vou ter que pegar pra ler. Então, eu imagino que em janeiro vai ter conteúdo pra ter uma nova atualização de leituras. Que imagino que é quando esse tipo de conteúdo vai voltar. Nos conteúdos de final de ano, provavelmente vai ter um episódio de livros. Não sei como que eu vou organizar. Não sei se eu vou fazer um grande ranking. Se eu vou fazer uma tier list. Mas vai ter pelo menos um episódio falando sobre os livros que eu li ao longo do ano. De um jeito bem mais reduzido, né? Que esse episódio eu fiquei meia hora praticamente falando da Gabriela. Mas enfim, vem aí. Eu espero cumprir as minhas promessas melhor do que o narrador do Colibri. Mas vamos que vamos, né? Me sigam lá no Instagram, @filme.da.semana. Eu também tô no Blue Sky, Lariland, no TikTok, Filme da Semana, tudo junto. E eu tenho e-mail pra contato, que é o podcast filmedasemana@gmail.com. Caso você queira falar comigo. Caso você queira fazer uma contribuição com o meu trabalho também, esse e-mail é uma chave Pix. E semana que vem estamos de volta, vai ser o episódio de assistidos de outubro. Então, episódio longo, porque o mês ainda não acabou, mas eu já assisti muita coisa.
Eu espero assistir mais um dos 2 ou 3 filmes até o final do mês. E é isso. Fiquem bem e até semana que vem. Tchau, tchau.